Olá, boa noite. Deixa eu organizar aqui. Quem está entrando, por favor, me fala se está me ouvindo bem. Dá um sinal. Estão me ouvindo bem? A Aline já está aqui para a gente bater um papo. Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Pri, que bom, o som tá bom. Oi, E aí, tá me tá, ouvindo, câmbio? tô ouvindo, tô ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo também. Tô te Ah, ouvindo, então ótimo. tá? Esperar o pessoal ir entrando aí. Já tem um bocado de gente, Sim, sim. né? Boa noite para todo mundo. Vai falando aí pra gente se o áudio, se o som, se tá tudo ok. Deixa eu escrever aqui o que que fixar, né, o nosso tema, né? É, Essa é separei até um chá aqui para acalmar os ânimos. a melhor hora para se reinventar. Vamos lá, reinventar. Publicar, eu publico, aí eu seguro, né? É, vê E se vai dar. fixo. Vê se dá certo aí. Fixar comentário. Deu. Ah, maravilhosa essa mulher tecnológica, gente. E aí, bom, gente, vamos já começando aí, a gente só tem uma hora, só uma hora, né? Só uma hora e a gente nem gosta de falar, né, Lu? A gente Então, nem pronto. desembesta a falar. Bom, nosso papo hoje, eu estou aqui com a Aline, e aí a gente vai se apresentar para quem não nos conhece, para quem não conhece a Amadoria, mas o nosso papo hoje está aí, ó, fixado, né? A nossa pergunta, o nosso bate-papo é em cima dessa questão, né? É a melhor hora para a gente se reinventar? Tem hora para a gente se reinventar? Que hora é essa, né? Enfim, o que que é se reinventar, né? E Uhum. daí a gente pensou muito, né, Aline, nesse tema para falar, para conversar hoje, para, enfim, fazer várias provocações e alguns convites também para vocês. Mas vamos começar nos apresentando, né? Quem é você, Aline? É. Quem sou eu? Em, Quem, em quem cinco sou eu? minutos. Nossa Senhora, acho que essa é a frase, essa é a pergunta que todo mundo, no fundo, tem medo de responder. Quem é você, né? Mas, pois bem, antes de eu me apresentar, eu quero fazer um pedido para quem está aqui ao vivo com a gente, para clicar nesse aviãozinho que tem aí do lado dos comentários e encaminhar para os seus amigos, para aquelas pessoas que você ama no fundo do coração, aquelas pessoas que você quer ajudar, para que essas pessoas também venham para a live e venham, né, escutar a gente, trocar ideias aqui com a gente, que é sempre bom a gente partilhar conhecimento e experiência, principalmente no momento, em momentos que a gente se vê tão perdidos, né? Então, por favor, cliquem no aviãozinho aí e encaminhem para os amiguinhos do coração. Bem, vamos lá. Quem sou eu? Bem, eu sou a Aline Ferreira, tenho 41 anos e desses 41, 20 estão dedicados à área da educação, né? Mais propriamente dita, à área da educação profissional e da área da educação corporativa. Então, nesses 20 anos, tive a oportunidade de trabalhar com diversas empresas, tanto como empregada, como fornecedor, né, de soluções de educação corporativa e de desenvolvimento humano. E nos últimos 10 anos me dedico também a atendimentos individuais de orientação profissional, de processos de coaching e de mentoria e de constelação familiar e constelação organizacional. Ou seja, toda a minha trajetória profissional é voltada para o dentro de pessoas,
o desenvolvimento humano. Então, essa é um pouquinho de mim, né? Sou mãe da Maria Eduarda, minha Pimpolha que tem 13 anos, minha adolescente, né? Sou casada já há 20 anos, o que mais? Essa complexidade, uma buzina que daria uma live só para contar já dos processos de busca que eu já fiz para me aprimorar e para me entender, porque só quando a gente se entende que a gente ajuda os outros com mais consciência, né, Lu? É Agora sim, terapeuta já falei um de pouco, né? organização, é terapeuta de organização, de constelação familiar e Sim, organizacional, né? sim, sim. Agora diga aí, O- quem és tu, Luciana Galo? outro dia eu fiz as minhas filhas, né? A Bia e a Alice. Elas falaram, mamãe, o que que você faz, né? Aí eu fui contar para elas, aí eu mandei elas decorarem um textinho do que eu fazia, porque elas falam que ficam meio perdidas, né, Tati? Mamãe, a gente fica perdida, a gente não sabe o que você faz quando tem que explicar. Aí eu, Pois é, eu, aí eu, não aí quis eu ser falei para elas decorarem. advogada. Né? Aí eu falei para elas decorarem, filha, Não quis ser mamãe advogada, é muito mais fácil muito mais. de explicar. Muito mais fácil. Aí eu falei, filha, mamãe é facilitadora de processos colaborativos, de desenvolvimento humano e de mudança organizacional, cofundadora da Amadoria. Elas ficaram repetindo. Aí elas trocavam tudo, de desenvolvimento organizacional e de mudança humana. Eu falei, não tem problema. Né? Quem sou eu também? Eu sou hoje, né? Hoje eu sou facilitadora de processos colaborativos, eu sou cofundadora da Amadoria, eu trabalho com a Aline, dentro das empresas, das organizações, já tem cliente nosso aqui entrando, né? A gente trabalha com processos de desenvolvimento, de mudança cultural, com processos de desenvolvimento de inteligência emocional. E eu sou professora convidada da Fundação Dom Cabral, sou professora da Casa do Saber, em temas contemporâneos lá. Enfim, onde quiserem me chamar, eu estou indo, porque quando a gente fala daquilo que a gente acredita, né, a gente gosta de falar e fala muito, enfim. E hoje trabalho também como nós duas, né? Eu e a Aline trabalhamos como mentora de executivos e de pessoas que estão aí buscando se reinventar, né? E aí a gente já Sim. pode trazer um pouco isso. Assim, eu acho que a gente já podia começar a pergunta, essa conversa, na verdade, respondendo a pergunta, né? Porque para mim quando a Sim. gente pensou, eu falei, bom, a gente precisa responder essa pergunta. Essa é a melhor hora para a gente se reinventar? Né? O que você acha? Eu sei o que eu acho. O que você acha? Ah, a gente já trocou uma bola antes, né, sobre essa pergunta. A hora de se reinventar é a hora que você é qualquer hora da vida. É a hora que você percebe que você está vivendo, às vezes, uma vida que não é sua, uma vida que você não acredita e que você percebe que tem vários pontos para melhorar e não sabe como, né? Eu acho que a melhor hora para se reinventar é qualquer hora. E é lógico que em momentos mais desafiadores, né? Em momentos que a gente está mais confuso ou tá com mais problemas, está sentindo as adversidades lá batendo na porta, é lógico que esses momentos eles chamam a reinvenção, né? Eles chamam com mais força. Mas a hora de se reinventar é a hora que a gente decide, né? É a hora que o incômodo está maior do que a preguiça. E quando a gente fala de se reinventar, eu acho importante colocar isso também, porque uma das coisas que nos vem muito, nós duas trabalhamos muito com processos profissionais, com pessoas que estão no mundo do trabalho e que, de alguma forma, querem se reinventar no mundo do trabalho, querem buscar uma recolocação, querem empreender, querem, enfim, mudar de área, né, de área de trabalho. Mas, como a gente fala, o reinventar, né, a mudança,
o processo de transformação, ele é um processo que ele ocorre em vários níveis, porque nós somos seres integrais, nós somos seres de várias, nós somos um mosaico de, né, de partes de diferentes áreas da nossa vida. Então, a profissional é uma área muito importante, que nos preenche muito, né? Tem gente Sim, que fala, eu sou muito preenchida com a minha vida familiar, com a minha vida social. Que bom, que legal. Mas a gente é preenchido com uma série de, né, de movimentos da vida. Então, não é só uma única, único viés, né? Nós somos muito sim, complexos, né? E e talvez essa busca constante nossa, essa busca por significado, essa busca por ser mais feliz, né? E essa busca por. Eu acho que ela é que é o gatilho, ela é que é que é o motivo pelo qual a gente busca se reinventar, né? Nós vamos sim. falar um pouco aqui dos medos, porque eu vejo muito isso, eu encontro muitas pessoas, a nossa história pessoal, minha e da Aline, é uma história de reinvenção, né, de recomeço, e eu acho que a gente ainda vai fazer alguns outros recomeços pela vida, porque já passou da hora, assim, não existe mais aquela coisa de a gente nascer pronto, viver uma vida inteira da mesma forma, uma vida linear, né? Onde que o Sim, final dessa vida é a felicidade. Eu acho que isso é muito utópico e hoje, entendendo os processos de desenvolvimento, os processos humanos, a gente vê que não é isso, né, Aline? A gente não chega nesse lugar da felicidade plena, onde todos os nossos problemas são resolvidos e onde a nossa vida é né, a maravilha, né? E somos muito felizes e não teremos mais nenhum tipo de, né, de problema. Isso não acontece, né? Então, eu acho que essa questão exato, não da existe. reinvenção, ela vai muito para todos os, né, os lugares. E assim, e vem a partir dessa busca de significado, a partir dessa busca que tem gente que fala, para mim, igual você falou, tem gente que sente um incômodo, né? Começa como um incômodo, como uma desmotivação, às vezes chega até um processo mais forte, depressivo, um processo mais, né, mais pesado, mas é algo lá dentro falando assim, ó, você precisa sair dessa zona de desconforto, né? Desse É, lugar que você tá, né? E essa é. mudança, toda mudança tem um custo emocional muito grande. Eu acho que é por isso que a gente tem tanta resistência à mudança, Sim, porque a sim. mudança ela custa um preço, seja um preço principalmente emocional, mas relacional, porque quando você muda, às vezes você vai ter que mudar de ambiente social, às vezes você vai ter que mudar é, de, é, de, de, de empresa, vai ter que mudar, vai ter que se afastar de algumas pessoas, vai ter que se aproximar de outras. Então, tudo isso custa muito para nós, né? É. E vai ter que mudar de pensamentos, vai ter que mudar de hábitos, vai ter que mudar de comportamentos, de atitudes, né? E fazendo um link aí do que você está falando, né? Que a gente vai ter que mudar essa mudança que é tão dolorosa, é tão incômodo. Aí eu me pergunto, e eu pergunto para as pessoas que estão aqui com a gente também, em qual momento da humanidade nós não estivemos em processos de mudança? A gente sempre está em processo de mudança. Infelizmente, é nós na nossa presa, na nossa infantilidade, na nossa bolha, no nosso umbigo, que não percebemos isso, né? Que a vida inteira nós estamos num processo de mudança, né? Uhum. E eu acho que quanto mais a gente consegue se instalar nessa realidade de enxergar que a gente está num processo de mudança constante, que a gente vai viver uma vida se reinventando, mais fácil vai ser de aceitar essa realidade, de se reinventar e de trabalhar melhor as suas habilidades, de entregar suas habilidades com mais consciência para o mundo. Porque quando a gente fala dessa crise existencial, desse incômodo que bate, que muitas vezes pode gerar outros sintomas se não trabalhados, né? Transtornos como a gente conhece de ansiedade, de depressão, né? Transtornos que desencadeiam várias doenças mentais, né? Várias doenças da psique, doenças que abalam o nosso emocional. Enquanto a gente não se der conta
de olhar realmente, identificar o que está nos incomodando e principalmente perceber o potencial. Qual que é o potencial, o seu potencial que não está sendo aí colocado em jogo, que não está sendo praticado. Eu acho que o que mais nos causa angústia é esse momento que você percebe que você tem um potencial a ser entregue, algo dentro do peito, que às vezes a gente não sabe nem dar nome, né, Lu? E a gente Uhum. já depara com várias pessoas que não sabem dar nome, tanto para suas Uhum. habilidades, quanto para os seus defeitos, para os seus sentimentos. A gente é muito ruim em dar nome para as coisas que estão passando dentro da gente, mas eu acho que é esse incômodo, assim, que você fica assim, poxa, eu podia estar fazendo mais, eu podia ter mais dinheiro, eu podia ter mais reconhecimento no trabalho, eu podia ter uma saúde melhor, eu podia ter relacionamentos melhores. Você percebe que tem uma coisa que está faltando, mas Uhum. ainda nos falta, ou às vezes, essa coragem de mudar, de falar, Uhum. não, agora eu vou olhar isso aqui, eu vou perseguir a minha preguiça, vou parar de procrastinar, vou gerar mais disciplina, ou eu vou realmente controlar a minha impulsividade, a minha irritabilidade, começar a dar nome, né? E eu percebo que esse dar nome já entra até num outro ponto que a gente também conversou mais cedo, que é também de dar nome para os diversos aspectos da nossa vida, né? Para as diversas áreas da nossa vida, ver a nossa vida de uma forma mais integral e não só Uhum. separando nesse ponto mais dual que a gente fica, vida pessoal e vida profissional. Como se não Uhum. fosse vida, tudo é vida, né? Eu falo isso Uhum. igual, acho que já deu até calo na língua de tanto que É. eu falo isso. Tudo é vida, não tem essa separação. Por mais que a gente modula comportamentos, a vida é uma só, você só vive, É. pelo menos que a gente tem consciência, é só essa vida aqui que a gente está vivendo, né? É. E aí, assim, isso também eu acho legal a gente falar, né? Porque até já veio um comentário aqui, acho muito fácil falar. A realidade é outra, né? A Ana escreveu. Realmente, falar, nós seres humanos, né? Somos muito bons em falar, em teorizar as coisas. E realmente, quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para mudar, quando a gente vai fazer o movimento de mudança, ele é um movimento muito doloroso, é um movimento de abrir mão, né, de muita coisa, é um movimento é, de se afastar, é um movimento de ganhar disciplina em outras coisas. Então, Sim. eu acho que vale também contar um pouquinho, e aí eu posso começar por mim, do meu processo de reinvenção, né, de mudança, Uhum, porque uhum. foi um processo muito dolorido, na verdade, né? Eu acho que a primeira faísca é essa, assim, tem algo errado comigo, tem algo errado na minha vida, eu estou insatisfeita. Ah, somos seres da insatisfação? Somos, né? O ser humano é um ser insatisfeito por natureza, e isso é muito legal, porque eu acho que isso nos trouxe até aqui hoje, enquanto humanidade, né? Enquanto tecnologia, né? O que a gente não pode, depois a gente pode falar sobre isso, é ter uma busca desenfreada por uma felicidade irreal, né? Ilusória, que aí nos Maravilhoso. traz mais angústia e ansiedade do que realização, né? Do que sentimento de felicidade mesmo, né? Então, mas assim, eu acho que começa com essa insatisfação. Então, na minha vida, começou com essa. Eu estava com 35 anos, eu comecei a falar, poxa, eu não estava feliz, assim, eu não estava. E eu sempre fui uma mulher muito apaixonada por tudo que eu fiz, foi muito. Sempre me entreguei muito, sempre estudei muito, sempre, né, principalmente profissionalmente, era uma área da minha vida que eu trabalho desde os 14 anos. Então, para mim, aquilo ali me nutria muito e parou de nutrir. Parou de nutrir num É. momento em que, do ponto de vista de status, eu tinha um bom status. Eu era uma advogada, como você falou, eu trabalhava em empresa já há 15 anos, eu já tinha uma história, eu já tinha livro publicado, eu já tinha, assim, eu já tinha vivido eu já estava numa curva principalmente profissional, de um certo conforto, né? Assim, poxa, deixa eu continuar fazendo tudo certo aqui, que provavelmente eu vou
né? Eu vou continuar nessa carreira aqui, só que começou a não fazer mais sentido para mim. E não foi um processo fácil. É, Dormi, e tem uma né? coisa Dormi que e que você acordei. não conta, ou tanto que eu imagino que essa mudança foi difícil. É que você era uma grande executiva de uma É, multinacional, que fazia é, altas viagens para o exterior, que tinha aí seu salário, seus 5 dígitos por mês, benefícios, é, todas as é, regalias, é, né? Não era uma é, é. simples advogada. E tinha duas filhas, né, pequenininhas, que precisava cuidar delas, precisava pôr dinheiro em casa, né? Então, assim, o meu processo de mudança foi um processo de muito sofrimento. Foi um processo que eu vivi na pele mesmo, né? Perdendo cabelo, perdendo quilos. Eu vivi na pele esse sofrimento entre permanecer, né? E aí permanecer como eu era, a profissional que eu era, a pessoa que eu era, que já não me cabia mais, e entre aquilo que eu queria, mas que eu ainda não sabia o que seria, porque acho que também a gente nunca tem uma ideia pronta daquilo que a gente quer. A gente tem uma imagem, um ideal, e a partir disso a gente vai puxando o fio, né? Mas Sim. isso para mim veio num momento assim e aí foi muito sofrimento. Foi assim, foram meses entre o ir e o ficar, foram meses entre o largar. Eu sabia que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, sabia que o direito já não realizava os valores que eram tão importantes para mim naquele momento. E aí eu estudava muito sobre pessoas, sobre filosofia, sobre desenvolvimento, sobre gestão. E isso tudo para mim fazia muito mais sentido, né? E eu tinha um talento nato com pessoas, que todo mundo vinha era me perguntar sobre o que que achava, estava precisando mudar, que sempre vinham me pedir um conselho. Então, assim, eu comecei a observar, né, vamos dizer assim, esses sinais, né, que não são sinais esotéricos, são a vida, né, são Sim. sinais práticos mesmo, te dizendo assim, ó, a sua rota pode ser outra, você pode recalcular a rota. E aí fiz, né? E percebo um tanto de erro nesse minha reinvenção. Percebo algumas coisas que eu fiz errado, algumas coisas que hoje eu falei, poxa, se eu voltasse lá atrás, há 7 anos atrás, eu teria feito outro tipo de. Nesse ponto eu teria feito assim, não assado, né? Mas foi um processo muito doído. E é um processo que outro dia, um tempo atrás eu vi, né? Você salta, você pula. É, claro, precisa de planejamento, precisa de pé no chão, né? Mas no Porque a fundo é um gente ato de fé, é um é um ato ato de de fé, fé. Porque né? você, por mais que você tenha planejamento financeiro, por mais que você tenha clareza, né, ou pelo menos tenha uma imagem mental daquilo que vai te satisfazer mais, mas você não tem a mínima ideia se vai dar certo ou não, né, Lu? Zero, zero. E você não tem a mínima ideia se vai dar certo absolutamente nada na sua vida, né? Essa é a grande Exato. questão. A gente vive uma ilusão de que, poxa, eu tô aqui empregada, o emprego é um inferno, porque eu conheço pessoas hoje que falam isso para mim, que me procuram e falam, olha, né, para mim é um inferno ir trabalhar. E eu já tive vários clientes, você também, né? Clientes que chegaram para a gente assim Uhum. destruídos emocionalmente, Exato. Sim, fisicamente, né? exaustos. Falando, olha, exausto, mas assim, se agarrando aquilo porque eu não tenho certeza de que o outro caminho é melhor. E aí, uma vez eu ouvi de um professor da Sim. The School of Life, que foi fazer um curso na Amadoria, que ele falou que a dificuldade da gente fazer escolhas é porque a gente não vive o lado ruim das escolhas que a gente não fez. A gente Uau. não vive o lado ruim das Vive escolhas que a o gente lado não ruim fez, das escolhas. né? Então, assim, eu só vivo o Exato, lado bom e exato. ruim das escolhas que eu fiz. Então, para mim, é muito fácil falar, se eu, por exemplo, eu me arrependi, se eu ainda fosse advogada, nos momentos mais difíceis, né? Porque isso tem uma coisa também, quando você decide virar chave, quando você decide se reinventar, vamos, mais uma vez, a gente está falando aqui do trabalho, mas quando eu decido largar um relacionamento, quando eu decido virar
né, largar o meu sedentarismo e partir para uma vida mais saudável, ser uma, né, uma atleta, ou não uma atleta que vai competir, mas uma pessoa, né, bem mais ativa e Ativa, né? saudável fisicamente, né? Você não tem certeza de que isso vai dar certo. Você pode se machucar, você pode terminar um relacionamento e não ter ninguém futuramente. Quer dizer, não existe nenhuma certeza. A gente precisa largar, e aí eu acho que vai num ponto que a gente fala muito, né, Aline, que é da maturidade. É Sim. largar essa ideia de que a vida deve algo pra gente e que se eu fizer tudo certinho e se eu fizer bem planejadinho, assim, bonitinho, isso vai dar desse jeito. Não vai dar desse jeito. A gente vai precisar É. recalcular a rota o tempo todo. E para mim essa é a grande lição. Hoje me falam, né? Hoje a gente pensa, hoje a gente está vivendo, nós enquanto empresa, enquanto empreendedores, a gente está vivendo uma incerteza do nosso negócio, do Sim, que vai ser o futuro, enfim, estamos todos nós vivendo isso, sim, né? Falta sim, de grana, o medo de falta de grana, o medo de falta de cliente, o medo da saúde, o medo de tudo, né? E exato. aí, como é que a gente pode ter, não existe essa certeza em lugar nenhum, né? Então, é sair dessa ilusão de que existe um lugar que é 100% seguro, onde nós, para lá, e é para lá que eu vou. Eu não vou para esse Sim, lugar 100% seguro, né? Ou eu escolho caminhar, e aí sim, claro, com planejamento, com pé no chão, com ajuda, com troca, né? Mas é uma caminhada, não é certeza de sucesso, né? Nenhuma reinvenção é certeza de sucesso, né? exato. E o controle, ele é tão ilusório, né? Porque perceber o nosso próprio movimento, né? Como empresária, como facilitadoras, como consultoras de empresas. A nossa agenda do primeiro semestre caiu toda. A nossa previsão de receita caiu toda. A gente está aqui em plena reinvenção, né? E ajudando também os nossos clientes, tanto corporativos quanto individuais, a se reinventarem. Então, percebam que essa ilusão, ela nada mais é que essa necessidade de controle, ela é uma criação humana. Porque você não vê nenhum animal na natureza com essa necessidade exacerbada, excessiva, neurótica de controle, né? E essa necessidade de controle que também impede a gente de se reinventar. Por quê? Porque a gente fica com a ideia fixa, né? Nós ficamos com a ideia fixa. Porque se não acontecer daquela forma que eu imaginei, que eu planejei, e não que planejamento seja ruim, planejamento é bom, mas o planejamento, o melhor planejamento é aquele que permite adaptação, que permite flexibilidade, que permite redesenho, porque isso também traz menos sofrimento, né? Traz menos sofrimento. E a gente imaginar que não tem nada linear na vida. Imagina uma empresa que seja reconhecida pelos melhores planejamentos do mundo. Vem aí, traz aí na sua cabeça uma empresa que você admira, que você sabe que ela está lá no top of mind e de excelência. Será que essa empresa estava minimamente, maximamente preparada para o coronavírus? Será que ela estava maximamente preparada para essa flutuação de bolsa de valores, de mercados, de fechando fronteiras, países? Será que a gente estava. Será que a melhor empresa do mundo estava preparada para isso? Então, porque não passa só pelas empresas, passa pelo ser humano. Passa pelo indivíduo. E esse indivíduo que a gente precisa olhar cada vez mais numa integralidade, entender que a gente tem a nossa saúde, que nós temos o nosso trabalho, que nós temos os nossos relacionamentos, que nós temos as nossas finanças, que é muito importante a gente olhar para as nossas finanças, e que nós temos a nossa espiritualidade, independente do que você acredita, se você tem uma doutrina religiosa, se você tem uma prática religiosa ou não, a espiritualidade ela transcende, né, essa questão da religiosidade. Mas é nós entendermos que
enquanto eu não me ver como ser humano, como um indivíduo que tem potencialidades e limitações, eu continuo preso numa ideia infantil de que lá na frente a minha vida vai ser melhor. Isso é pura imaturidade. Que É, lá no futuro eu vou ter o corpo dos meus sonhos. Que lá em 2025 eu vou ser milionário. Que lá em 2021 eu vou conseguir pedir a minha promoção para o meu chefe. é, É que lá em não sei quando eu vou conseguir ser mais caridoso e vou conseguir fazer trabalhos voluntários. Sabe? É pura ilusão. Isso não é, é tangível, né? No mundo real. é. É uma das coisas que eu vejo muito, assim, quando a gente fala, né, no nosso tema reinventar-se, né, reinvente-se, reinvenção, duas coisas me vêm muito fortes, assim. Uma é os medos que... Então, assim, para mim fica muito claro qual que é o processo, né? O processo é, eu tenho algo uma insatisfação. Ela pode ser uma insatisfação momentânea, porque você pode ter preguiça de trabalhar um dia, você pode ter preguiça de estar com alguém um dia, você pode ter preguiça de malhar um dia, mas se você tem preguiça Isso. todos os dias, Todos os né? dias Se tem você alguma tem coisa preguiça, errada, né? tem algo errado, né? Se você não quer aquilo, se aquilo ali. Então, eu vejo muito isso. As pessoas falam, eu não sei se é uma coisa momentânea, se isso vai passar, o que que é isso? E aí eu acho que a chave é esse mergulho interno que não tem outro, não é chavão, não é clichê. Ou você entra, mergulha profundamente no seu autoconhecimento, no seu assim, e vai assim desnudar e vai entender os seus medos e vai entender as suas habilidades e vai entender os seus valores, o que que é importante para você naquele momento de vida. Ah, Lu, mas aí eu vou me reinventar e aí não vou precisar me reinventar mais. Vai sim, vai continuar. Então, se o Aceita que mundo dói está menos. mostrando aceita que o time. Então, assim, a nossa geração ainda é uma geração de pouca reinvenção pessoal, eu acho. Uhum. Né? A segurança, a garantia, a gente ainda tem muito essa necessidade de segurança e está tudo certo. Agora, à medida que a gente vai vivendo essa insatisfação, a gente precisa se perguntar, porque tem gente que fala comigo assim, tem gente que faz um processo de mudança, que faz um processo de autoconhecimento, que faz um processo de transição e que não faz a mudança, só fica ali, só entende, as fichas caem, mas o movimento não acontece, né? Sim, Então, isso sim. também pode acontecer, né? Então, é difícil. Então, assim, para mim, primeiro você tem essa insatisfação, essa insatisfação vai te levar a estudar, a mergulhar em você, a ver possibilidades, a conversar com as pessoas. E aí vem os medos, que são três Sim. principalmente, né? Medo de não ter grana, né? Eu vou me Uhum. reinventar no trabalho e vou ficar sem grana, né? Eu vou Uhum. começar um empreendimento e vou ganhar o quê? Porque hoje eu trabalho no inferno, mas o inferno me dá o dinheiro para pagar meus boletos, né? Sim, E aí, o sim. que que eu vou fazer? Então, tenho medo de dinheiro, que é o medo real, né? E você tem que Sim, olhar para sim, ele. Tenho medo sim. de você não ser aceito. Uma das coisas que mais difícil quando eu fiz a minha transição de vida, né? Muitas pessoas me olharam feio, muitas pessoas me criticaram, muitas pessoas falaram que eu sou doida. Eu fiquei durante um tempo com a fama de que é a advogada que surtou, né? Há um tempo atrás chegou uma pessoa lá na Amadoria e falou: Ah, você é aquela advogada que surtou, né? Aí eu falei: acho que sou eu mesmo, né? Então, assim, então tenho medo de você não ser aceito, né? Pelo seu núcleo familiar, pelas pessoas com as quais você convive, né? Tenho medo de Isso, não. E isso. tenho medo de não ser bom o suficiente naquilo que você quer fazer. E aí É. não vai ter nenhuma mágica, não vai ter nenhum ser lá de outro planeta ou sei lá de outra, né, de outra É porque dimensão que vai resolver esse problema para você. É é, você e você, né? é.
E todos esses medos perpassam pela também a ausência do controle, né? Porque você não tem controle. Por mais que acho que talvez a vida financeira, é lógico que dependendo do revés que você tem, você perde o controle mesmo, né? Principalmente agora que a gente vê, né, essa situação econômica do país, dos mercados tão turbulentas, né? A gente realmente não tem controle sobre isso. Mas eu estava lendo aqui os comentários, né? Falando assim que alguém comentou assim, nós temos que ter um mínimo de segurança e que talvez esse não seja o momento de se reinventar. Mas pensa o seguinte, eu concordo, realmente, a gente precisa de elementos de segurança até para a gente cumprir lá as primeiras camadas da pirâmide de Maslow, né? Quem estudou qualquer matéria de gestão de pessoas lembra lá da pirâmide de Maslow. Que primeiro eu tenho que satisfazer as minhas necessidades fisiológicas, depois as minhas necessidades de segurança, depois as minhas necessidades de status e por aí vai. Concordo. E depois a de significado, né? E depois a de encontrar um significado. Exato. Mas se você já tem as suas seguranças fisiológicas garantidas, de fisiológicas e de proteção, né? Que são as que nos traz mais ancoramento, que a gente se sente mais acolhido, mais protegido. Quais são as outras mudanças que você está deixando de fazer por medo ou por insegurança? Ou por necessidade de controle porque você não sabe o que é lá para frente? A Bárbara comentou aqui, ela falou assim, o reinventar não é só você pedir demissão do emprego. Não quando a gente está falando de se reinventar, é cada um fazer a sua confissão individual e falar assim, qual área da minha vida tá uma meleca e eu posso melhorar? Às vezes está tudo ok no trabalho, mas as finanças não estão legais. Às vezes está tudo ok nas finanças e no trabalho, mas os seus relacionamentos estão meia boca. E aí não é só os relacionamentos de casal, mas relacionamento familiar, relacionamento social. Às vezes a sua saúde não está ok. E faz toda a diferença. A Lu sabe disso, já tem 1 ano e meio que todos os processos individuais, todos os clientes que chegam até mim individualmente, eu não sou médica, não sou profissional da saúde, mas eu peço para que eles façam um check-up geral da sua parte hormonal e da sua parte vitamínica. Para que eles possam se conhecer biologicamente primeiro. Como é que tá a minha saúde? Como é que estão os meus hormônios? Como é que tá a minha vitalidade? Porque sem essa energia motora, eu não tenho força para atuar nas outras áreas, percebam? Então, às vezes, se reinventar é se reinventar nessas áreas que precisam de atenção. E a gente tá jogando a sujeira para debaixo do tapete, né, Lu? Tá jogando a sujeira para debaixo do tapete. Eu lembro que quando um momento de maior reinvenção na minha vida, que já estão completando agora, em agosto vai completar 10 anos, que foi esse momento de muita reinvenção, que eu mudei o mundo. Foi um ano que eu mudei um tanto de coisa da minha vida, profissional, física, em questão da maternidade. Eu percebo que foi um ano que, quanto mais eu me coloquei em movimento, menos eu senti medo. Porque tem isso também. A gente fica aí com medo até agir. Na hora que você age, você percebe que não é, às vezes, aquele monstro de 7 cabeças. Sabe? Não é aquele bicho-papão. E é lógico que dentro disso que a Lu falou, de você também fazer esse autorresgate e se perguntar o que é importante, realmente importante para a sua vida nesse momento. Quando eu fui fazer minha primeira ação de carreira, eu lembro que eu também estava num momento super infeliz, mas eu estava infeliz não era só por causa do trabalho, né? Porque ali eu não via que eu tinha mais para entregar, mas era um lugar que eu gostava, eu não estava em tanto sofrimento igual a Lu estava, né? Mas era um lugar que eu não me sentia mais instigada a entregar. Mas eu estava muito mais incomodada por causa que eu tinha acabado de ser mãe,
e fui mãe, tive um parto prematuro por causa de estresse, por causa de ficar trabalhando até tarde e não olhar para a minha saúde. Percebam como é importante a gente olhar para todos esses pilares. Por causa do trabalho, não cuidei da minha saúde, que afetou minha família. Né? E consequentemente isso tudo e muitas vezes não largava um trabalho que não estava me satisfazendo, que eu não tinha tanta qualidade de vida por causa do dinheiro, né? E não tinha essa dimensão espiritual da vida, que é a biografia que eu estou querendo escrever para o mundo, o que eu quero que as pessoas lembrem de mim, porque quem não sabe avisa aos navegantes, a espiritualidade está ligada a isso, né? Está ligada ao nosso transcender. Ao Não legado, né? ao legado, pelo que você quer que as pessoas lembrem de você, qual que é a história que você vai deixar nesse mundo. Qual é a história que seus filhos, que seus amigos, parceiros, que seus companheiros de jornada vão contar sobre você. Isso diz muito das nossas práticas espirituais, independente se tem uma religião por trás, não. Às vezes a religião ela ajuda a dar essa disciplina, né? Esse movimento ancorado para a Ela espiritualidade, mas liga, não né? Porque religião é necessariamente. isso, né? É isso, né? É isso, a própria palavra, né? É tão lindo quando a É. gente começa a investigar os sentimentos, né? Os sentidos das Significado. palavras, o significado das É. palavras. Mas, enfim, eu acho que retomar e entender que o reinventar é em qualquer momento na nossa vida. E todos os dias, se você estiver atento e presente na sua vida, você vai perceber que sempre vai ter um chamado para uma reinvenção. Como esposa, a gente às vezes vai ter que se reinventar, em dar mais atenção para o marido, como mãe, para dar mais atenção para os filhos, como profissional, em fazer aquilo que precisa ser feito no trabalho e às vezes a gente está procrastinando, né? Como amigo, às vezes de ser mais presente, de ser menos egoísta e dar mais um ouvido para o amigo, né? Dar mais um colo para um amigo que está precisando, para as nossas finanças, parar de também, né? Quantas vezes a gente não olha para as nossas finanças, não olha para as nossas para os nossos descontroles mesmo, né? Não abre mão de certas coisas, né? Quer manter uma vida, sei lá, quer ter uma. E aí, as pessoas sempre quando me procuram para, eu quero fazer uma mudança na minha vida, né? Isso necessariamente não significa que a pessoa vai perder, cair, perder dinheiro, ficar pobre. Eu vou ser feliz ou vou ser pobre, né? Eu vou ser feliz e pobre ou eu vou ser rica e infeliz? Né? A gente ainda vive essas dualidades, né? É claro que o mundo real, ele bate na nossa porta, tem boleto, as minhas cartinhas motivacionais são os boletos que eu Motivacionais. recebo, né? Eu recebo um Maravilhosa. tanto de cartinha motivacional, boleto do condomínio, da luz, né? Então, assim, nossa, que Da preguiça de trabalhar escola. hoje. Aí vem a cartinha motivacional, né? Então, assim, a vida real, ela bate na porta. Mas eu acho que, para mim, o grande... Para mim não existe fórmula, acho que nós falamos sempre disso, né? Não existe uma fórmula. Vender fórmula é furada, porque cada um de nós tem necessidades diferentes, tem histórias de vida diferentes, né? Tem aspirações e desejos diferentes. Então, para mim, o mais forte é o equilíbrio, essa é a palavra. É o Sim, equilíbrio entre eu descobrir que esse meu incômodo, eu preciso resolver esse meu incômodo nesse momento, né? E tá tudo sim. bem se eu decidir que, não vou me mexer. E aí são escolhas e as consequências são nossas. É Exato, isso que é a exato. grande questão, porque eu vejo gente assim colocando ainda a culpa, né? Poxa, eu não me reinventei. Aí eu tô falando, vamos falar de tudo. Eu não larguei o meu relacionamento, que era uma bosta, porque eu tinha os meus filhos, né? E aí eu não larguei o trabalho porque eu precisava pagar a conta e a escola dos meninos. Não é que você vai chutar o balde
Porque é difícil Foda-se mesmo, tudo. eu acho que é isso. A gente não está negando que é difícil fazer essas mudanças, É, entende? é. E percebam, é isso, é quem está aqui nos escutando, é entender que as mudanças não precisam ser essa reinvenção que a gente está falando. Não precisa ser um giro de 180 graus, uma bomba atômica que você vai mudar, amanhã, do dia para a noite vai mudar. É. Não, isso não acontece na vida real. A vida real não é assim. A vida real a gente tem, na vida real a gente tem inveja, na vida real a gente fica de saco cheio, na vida real a gente não quer fazer um tanto de coisa. Mas é estar nesse nível de atenção e de consciência que a Lu tá falando, de você perceber quais os movimentos que precisam ser feitos na sua vida. E isso vai te desprendendo desse medo. Porque eu não conheço ninguém que tenha uma história notável que ficou preso no medo. E é lógico que o medo, ele é um fator de proteção, sim. Ele vai nos proteger, mas só que ele precisa não ser excluído. Ele precisa ser incluído. O medo precisa ser olhado. Eu lembro que quando eu comecei o meu processo individual mais intenso de autoconhecimento, dessa autoescavação, né? Porque eu faço terapia desde os 16 anos. E aí já passei por 300 mil tipos de terapias diferentes. E só que em 2010 que foi esse processo de mudança de trabalho, de mudança biológica, de que decidi fazer um monte de coisa, que arrumar o meu corpo, que é onde eu não estava me sentindo bem. E a maternidade junto. Eu lembro que uma das primeiras tarefas que a minha primeira coach me falou, ela falou assim: Aline, conversa com o seu medo. Eu falei, não, tá louca? Como assim que eu vou conversar com o meu medo? Ela falou, não, olha para ele, olha. Se imagina, faz aí uma imagem mental você conversando. Isso já é uma dica, tá, gente? Eu paguei dinheiro para aprender essa técnica. Conversa com o seu medo, olha para ele, fala, medo, tá bom, aqui, ó, tô aqui. Os meus clientes, tem cliente meu aqui, cliente individual meu, que eu já ensinei essa técnica. Conversa com o seu medo, conversa com o seu medo, fala, medo, ok, eu tô aqui, o que você quer de mim? O que você quer de mim? O que você está esperando? Você quer que eu fique mais quietinha? Você quer que eu vou mais devagar? Sabe, a gente aprender a negociar com a gente mesmo, mas sem parar. Porque parou, aonde tem não tem movimento, não tem resultado. E o medo deixa a gente paralisado nessa falta de ação, nessa ausência de resultado, né? Porque não tem nada que está instigando ali, que está impulsionando a pessoa a fazer mais, a fazer melhor. A vida é movimento, gente. O que não movimenta vira água parada, né? Água parada da É, dengue. é. E assim, eu vejo muito essa questão da autorresponsabilidade, né? Porque você pode ter a vida que você quiser ter, você pode ter a saúde que você quiser ter, né? Ela é sua, né? Você pode ter o trabalho que você der conta, que você quiser, mas a grande questão é, seja autorresponsável. E lá na frente, quando você chegar. Há uns dias atrás, me reconectei com uma pessoa de muito tempo atrás da minha carreira, e essa pessoa, ela abriu o coração para mim, ela falou assim, hoje eu vejo que eu devia ter feito várias escolhas diferentes. Uma pessoa mais velha e Uhum. tal. E eu acho que aí é que o bicho pega. Assim, quando você lá na frente fala assim, poxa, o que que eu podia ter feito diferente que eu não fiz, ou por Sim. preguiça, ou por medo, porque aí a responsabilidade ela é sua. O Karnal, ele fala uma coisa que eu gosto muito, o Leandro Karnal, professor, que ele fala, nós somos sócios majoritários da nossa vida. Uhum. Nem tudo que acontece com a gente é isso, é culpa nossa, né? As coisas, essa Sim. pandemia, ela veio, né? Sim, O que a sim. gente vai fazer com isso? A gente fala muito sobre isso, que isso é autorresponsabilidade. O que que eu vou fazer com isso, né? Então, assim,
as coisas os estímulos que o mundo te traz e te coloca e que você tem que enfrentar, muitas vezes eles não foi você que deu causa a eles, mas a forma como você Sim, enfrenta, a forma como você. Então, é só assim, tá tudo certo se você tiver o incômodo e não quiser mudar. Agora, lá na frente, a única pessoa responsável é você, né? Então eu acho que exato. esse é o ponto mais pesado, assim, é o lance da biografia. Qual é? Já que somos seres Isso. de significado, já que somos seres de significado, em determinado momento da maioria da vida do ser humano, ele se questiona o que que eu estou fazendo aqui, né? Por que que eu estou aqui? Né? Tem Uhum. um ditado bonitinho que fala que os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. Eu acho É, lindo isso, né? Porque é. sem querer tem a ver com essa lance do legado, da missão, que não é um fetiche, não é uma coisa, Isso, é. é E não é algo uma coisa real, né? estática, né, Lu? Porque É, assim, a gente também tem essa ilusão, né? Ai, quando eu descobri o meu propósito, eu descobri o meu porquê, tudo vai ficar mais fácil. Às vezes vai não, não. vai não. Às Não vai vezes ficar nada não. mais Não fácil. vai ficar nada mais fácil, porque isso vai te ancorar numa responsabilidade filha da mãe, que ou você faz ou você faz, ou você faz ou você morre, morre angustiado, porque sabe que você não está entregando o seu melhor, né? E percebam todas essas técnicas, né? Tudo isso que a gente tem conversado, né? Que a gente falou ao longo dessa nossa partilha, é para ajudar realmente as pessoas a se entenderem, porque nós também somos seres que estamos aqui em plena busca e em plena investimento de também tentar nos entender cada vez melhor, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem, percebam? Então nós temos que é isso, buscar sempre melhorar, sempre avançar com os nossos medos. Nessa questão de conversar com os medos, é você escutar, né, na verdade você vai estar escutando você mesmo, né? Porque os medos estão dentro de você, e você realmente definir o pequeno passo que você vai dar para superá-los. Sabe? O positivo, um caminho que te leva para frente. Ninguém merece viver uma vida que não acredita, gente. Ninguém merece viver uma vida improdutiva, viver uma vida em que você vive com aquele incômodo no peito e que você sabe que você não está entregando o seu melhor, que você sabe que você está levando uma vida medíocre. Não que isso vai anular momentos que a gente vai estar com a energia mais baixa, que a gente vai estar realmente precisando se acolher, precisando ficar mais quietinho, né? Precisando ali Uhum. analisar aquilo, mas que isso não impeça você de, a partir do momento que você reconheceu os seus demônios, reconheceu aí o que precisa ser feito, você ir dando pequenos passos. Você ir, É. isso traz E aí, muito sentido. e a Lu, a Bárbara gente está tem mais perguntando, 7 minutos, tá? tá, pois é, e aí a Bárbara está perguntando, como dar o primeiro passo para a reinvenção? Eu acho que a partir do momento que veio essa insatisfação, né, chame do que quiser, chamado, insatisfação, saco cheio, né, crise, né, burnout, enfim, né, chame do que quiser. O primeiro passo é ganhar clareza. O primeiro passo é mergulhar, refletir, mergulhar nisso, refletir sobre todas essas questões, né? Então, primeiro passo é ganhar clareza, o primeiro passo é ganhar ordenamento, né? Clareza mental para colocar as ideias, para escrever as ideias, antes de planejar até. Né? Então, esse mergulho, essa reflexão. E aí eu acho que a gente pode falar do convite também que a gente tem né, hoje, que a gente está abrindo, em 2017 nós fizemos um programa na Amadoria, foi o primeiro Reinvente-se nosso, que foi um programa muito, assim, muito bacana, muito especial, que nós discutimos todas essas questões, né? Uhum. A gente se abriu para trabalhar com pessoas que queriam se reinventar e não sabiam como. E aí esse reinvente-se
era isso, né? Principalmente naquela época foi no campo profissional, pessoas que queriam se reinventar no campo profissional. E aí a gente fez esse programa. E aí agora a gente voltou, né, com essa ideia, repensamos essa ideia de trazer de novo um Reinventes, mas aí a gente pensou em algo mais integral, né, Aline? A gente pensou em construir um programa online e um programa voltado para essa reinvenção integral, para essa busca de clareza nessas várias áreas da vida nossa, que são, como a gente falou aí, que são todas igualmente importantes na nossa realização, né? E aí a gente Sim, criou o sim. Reinvente online. Isso, que é um programa de desenvolvimento pessoal e profissional. Quer dizer, é um desenvolvimento integral, porque nós vamos ter 5 módulos, um módulo para falar de saúde, um módulo para falar sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre finanças e sobre espiritualidade. Isso tudo com exercícios bem mão na massa para ajudar a gerar essa clareza e essa organização mental e que você mesma consiga fazer o seu planejamento integral, perceber quais são as suas potencialidades que precisam ir para fora, que precisam ir para o mundo, e quais são os seus defeitos que precisam ser melhorados, que precisam ser corrigidos, né? Eu fiquei muito feliz quando né, me convidaram ou me intimaram, que eu estou tão envolvida o educacional da amadoria, que eu acho que foi um processo que eu fui junto, né? E quando a Lu veio com essa ideia de trazer o Reinvente-se à tona de novo, junto com a Babi, com a Bá, com a Mari, né? Com toda a equipe da amadoria, isso é um motivo de muita alegria, porque é um programa como poucos a gente vê para cuidar dessa integralidade, cuidar dessas 5 principais áreas da nossa vida que a gente precisa jogar luz e direcionamento para seguir, né? Então vão ser 5 semanas que vocês vão estar junto, né? Que as pessoas vão estar juntos comigo e com a Lu durante 2 horas por semana, 2 horas online, aulas que vão ficar gravadas, né? Que eu acredito que vão ser verdadeiras masterclass, viu, Lu? Eu tenho certeza que vão ser verdadeiras masterclass para as pessoas, porque, né, vocês estão diante de 2 profissionais, 2 buscadoras e que estudam muito, que são autoexigentes ao máximo, que querem entregar só serviços de excelência, porque isso faz parte da nossa evolução também. E nesses 5 módulos, né, nessas 10 horas mínimas que vão ter de entrega, porque são 10 horas das aulas, né? Fora o que vai ter de exercício depois. Então vai dar muito mais de 10 horas. Né? E nessas 5 semanas vão ser semanas de troca, de exercícios práticos, para as pessoas poderem trazer essa organização mental, para que essas pessoas possam realmente se conectar com aquilo que é valioso dentro da sua vida, perceberem quais os movimentos que eu preciso fazer para ter uma vida financeira mais organizada, para eu encontrar e perceber qual que é o verdadeiro sentido dos meus talentos colocados ao trabalho, dos meus comportamentos colocados ao trabalho, né? De entender essa minha saúde integral, né? Entender que eu sou um ser biopsico, emocional, então que está tudo interligado, né? De entender melhor sobre a minha higiene do sono, sobre a qualidade dos meus pensamentos, que isso afeta toda a nossa parte neurobioquímica, entender dos nossos relacionamentos, né? Quem não quer ter relacionamentos melhores? Hoje mesmo eu li uma anotação que eu fiz em 2018 num caderninho falando que nós somos a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, olha aí como é que tá a qualidade dos relacionamentos hoje, né? E acho olhar para as legal nossas finanças, né? Olhar para as é. crenças que a gente tem sobre as nossas finanças. Nós vamos acabar, porque o Instagram vai cair vai nos fazer cair aqui. Isso, Mas uma coisa que eu acho legal fechar é dizer o seguinte: esse programa, o Reinvente, a gente acabou de lançar ele no nosso Instagram. Aí lá no nosso Instagram vão estar todos os links, enfim.
como que faz para cadastrar. Tá aberto, né, o programa, essa primeira turma. Não é fórmula mágica, nós não acreditamos nisso. É um processo de autoconhecimento, é um processo de muita entrega e muita mão na massa, mas que vai valer a pena. Então, a gente só tem 10 segundos agora, então eu queria Ó, agradecer essa partilha, também. Aline. Ó, um beijo e Beijo. tem cupom de desconto.